Ok. A atual agenda de sustentabilidade é um band-aid numa fratura exposta. Essa é uma frase do Newton Bonder. Apesar de todos os esforços, a gente está completamente longe da ideia de construir os problemas e as soluções que a humanidade criou para ela mesma. A gente está exatamente no meio e não temos a menor ideia se durante o nosso pedaço de existência, a nossa vida, a gente vai encontrar soluções que vão nos permitir a emergência de um novo processo civilizatório. A gente está entre o fim de um longo ciclo que durou 200, 300 anos e a emergência de algo muito novo. E obviamente é maravilhoso que a gente esteja vivendo isso, mas para a gente é muito dolorido, porque e muitas vezes a gente começa a achar que as soluções vão acontecer dentro do nosso espaço de vida, do nosso momento de vida. Tem um livro que eu acabei de ler e que eu acho que fala um pouco disso, ele chama The Seventh Sense, do James Cooper Reno. E uma coisa que ele fala que é muito interessante, ele usa esse conceito do sétimo sentido como uma metáfora de um termo que o Nietzsche usou no século XIX para falar do sexto sentido. E o Nietzsche falava que os valores da Revolução Industrial eles precisariam de um sexto sentido para serem compreendidos pelas pessoas na medida que eles iam transformar completamente a sociedade. E essa transformação as pessoas não faziam a menor ideia. E efetivamente transformaram, nos trouxeram até aqui, terminaram os feudos, os impérios e tudo que a gente conhece como realidade que nos trouxe até aqui. E a gente está vivendo, e o que ele fala que é muito curioso é que a gente está vivendo exatamente essa mesma ideia da emergência de um novo processo civilizatório. Ele fala muito de um mundo conectado. Quando a gente fala conectado, a gente imediatamente imagina a internet, mas ele fala de uma conexão que vai muito além da internet. Por exemplo, terroristas brasileiros fazendo juramento para o ISIS e, ao mesmo tempo, fazer um atentado aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ou seja, é um modelo de globalização e de conexão completamente novo que nunca existiu na história da humanidade, ou o fluxo financeiro, que são elétrons viajando na velocidade da luz, quebrando economias e salvando e destruindo empresas. E quando a gente vai para um extremo ainda mais limítrofe ou inovador de todo o conceito de blockchain, do Bitcoin, criando disrupções no que são bancos centrais e promovendo a emergência de um mercado financeiro global sem nenhuma intermediação por países. Ou seja, a gente está na emergência desse algo e muito poucos de nós têm ideia do impacto que esses valores que estão emergindo vão criar na nossa sociedade. É como se a gente estivesse vivendo agora em 1750 e acreditando que o mundo vai ser parecido ou vai ser uma extensão do que a realidade no mundo ainda medieval significava. E, portanto, o primeiro convite que é importante que a gente faça quando a gente pensa nisso a gente não tem a menor ideia de como a evolução vai se dar. E toda vez que a gente acha que alguma coisa vai dar muito errado, alguma coisa vai dar muito certo e que o planeta precisa ser salvo, algo precisa acontecer urgentemente, a primeira pergunta é isso mesmo? Dentro do mundo da abordagem integral, tem uma visão que eu gosto muito para olhar para a realidade a partir de um lugar de mistério. Ninguém tem a menor ideia de como a evolução e esse próximo passo civilizatório vai acontecer. Então, portanto, toda vez que a gente olha para a realidade, a gente pode olhar a partir de três perspectivas. Na perspectiva do desastre, quando a gente olha para o aquecimento global, a perda da biodiversidade, a pobreza, a escassez de água, terrorismo, guerra, você fala, não vai dar certo. Não tem a menor chance disso dar certo e disso acontecer. Aí você olha por outro lado, todas as inovações tecnológicas, as disrupções em medicina, nas próprias áreas do meio ambiente, nos jovens promovendo inovações, você fala, putz, isso vai dar certo. A espécie humana vai efetivamente conseguir encontrar uma forma de integrar e convergir e produzir soluções. E tem esse terceiro lugar, que talvez é o lugar que eu mais gosto, que é o lugar da equanimidade. O universo
este universo possível onde a gente vive, provável onde a gente vive, está aqui há 14 bilhões de anos, vai continuar evoluindo e a gente só está no meio do processo evolutivo perfeito como ele é. E essas várias dinâmicas de conflitos são só a natureza dos diversos modelos mentais e níveis de consciência conflitando ou criando energia para a emergência e para a evolução continuar acontecendo. Então, quando a gente, de novo, feito essa introdução, quando a gente olha para a agenda de sustentabilidade e comemora a assinatura do Acordo de Paris para a redução do aquecimento global, quando a gente olha para a agenda da biodiversidade, quando a gente olha para a questão da escassez do uso dos recursos hídricos, quando a gente olha para todas as questões, para as questões sociais, de pobreza, ainda 2 bilhões de pessoas ainda estão longe de ser incluídas. Bom, quando a gente pega todas essas questões e olha para o endereçamento que o mundo e todas as suas instituições, em todas as suas dimensões, da sociedade civil organizada, das ONGs, das empresas, dos governos, estão dando, a gente fala, não é possível, e a gente está muito longe de novo, a gente volta para a ideia de que esse é um band-aid numa fratura exposta. E o que a gente propõe? Qual é a nossa ideia? O que a gente acha que deveria ser o movimento? É para isso que eu trabalho, é para isso que o grupo de pessoas que está comigo trabalha para a ideia da gente mudar a direção. Em vez de a gente continuar olhando para fora, olhando para os aspectos objetivos, que são muito importantes, tem uma dimensão fundamental para acontecer, que é como cada um faz o seu processo evolutivo. Entra e honra a sua jornada de transformação pessoal. Jornada essa que começa com um conceito que está emergindo e tem ganhado repercussão, que é um conceito de aprendizagem vertical. Ao invés da gente proporcionar um modelo de educação e de aprendizagem que empilha conhecimento, a gente começa a ensinar as pessoas a aprender. E aprender em que dimensão? Estudos têm mostrado que o que se imaginava que um adulto levava 5 anos para evoluir em consciência, hoje os estudos mostram que se você criar experiências de aprendizagem com esse objetivo, pelo menos 70% das pessoas, depois de um ano, evoluem pelo menos um nível de consciência. Isso é uma grande possibilidade de transformação. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, todas essas questões que eu acabei de colocar, as soluções que estão sendo pensadas são pensadas pelo mesmo modelo mental das pessoas que criaram os problemas. Então, são soluções limitadas. Qual é o desafio? É como as pessoas evoluem em pelo menos 3 dimensões nesse conceito de aprendizagem vertical para produzir soluções novas. Quais são essas 3 dimensões? A dimensão cognitiva, a dimensão emocional e a dimensão ética, moral ou de significado. Por que a cognitiva é importante? Todos nós somos formados com a ideia de ter um pensamento linear e, portanto, a gente sabe cada vez mais com os estudos de teoria de complexidade que os sistemas são complexos e nos sistemas complexos não existe linearidade. A gente também sabe que de evoluir de um pensamento linear para um pensamento sistêmico não é suficiente. O pensamento sistêmico descreve uma realidade a partir do externo. Então, portanto, o desafio é de como ajudar as pessoas a pensar a complexidade, pensar de forma integrativa. Tem estudos que mostram dados relevantes que uma mesma situação da realidade vista por alguém com pensamento linear consegue mapear 10 variáveis diferentes. Uma mesma pessoa que olhe para o mesmo conceito de realidade e articule pensamento complexo ou pensamento integrativo, consegue olhar para 30 variáveis diferentes. O que a gente está falando é que alguém que articula complexidade, que tem cognição de olhar para situações complexas, consegue olhar 3 vezes mais perspectivas. E que, portanto, tem um potencial de solução muito mais rico e muito maior, porque ele não é cego a dimensões e várias dimensões que surgem quando você está dentro de um ambiente complexo. Então, primeira coisa, ensinar as pessoas a pensar, ensinar as pessoas a compreender complexidade. E isso, quando a gente começa a falar de compreender complexidade, tem alguns elementos importantes. Primeiro, a ideia de sustentar paradoxo, que não existe um certo e errado. A realidade se revela em dualidade.
E, portanto, é fundamental sustentar o curto e o longo prazo, sustentar um olhar para o cliente e um olhar para processo. É fundamental sustentar as polaridades do próprio triple bottom line, do olhar para o ambiental e do olhar para o social, que muitas vezes vão em direções opostas e direções divergentes. Quando você sustenta paradoxo, emerge uma outra coisa, que é abraçar a incerteza. A gente, como eu falei agora há pouco, a gente não tem a menor ideia de como a realidade vai se revelar. E esses horizontes de incerteza estão se agravando numa velocidade cada vez maior. Tem um livro interessante de um cara chamado Alan Watkins que fala de Wicked Problems, e ele fala o seguinte: o mundo nunca foi tão complexo, mas ele nunca vai ser tão seguro, tão controlável e tão certo como agora. As coisas vão continuar aumentando de intensidade, de complicação e de complexidade. E, portanto, sustentar pensamento complexo tem a ver com ficar ok com a incerteza. E aí que a gente entra na segunda dimensão, que é de sustentar inteligência emocional. Porque toda vez que a gente entra nesse espaço de incerteza, o nosso ego começa a se chacoalhar, porque ninguém gosta de não ter controle. O ego não gosta de não ter controle. E aí, portanto, entra o desafio de inteligência emocional. Como eu entendo o que está acontecendo comigo? Como eu entendo os eventos que estão emergindo da realidade? Que tipo de sensações, sentimentos e pensamentos eles despertam em mim? E como eu ganho consciência sobre o que acontece dentro de mim e o que acontece com o outro? O outro é diferente, você é diferente de mim. E, portanto, eu tenho que entender que, quando eu estou me comunicando, você tem um conjunto de sensações, sentimentos e pensamentos diferentes do meu. E, para me encontrar com você, eu tenho que, primeiro, compreender como as minhas emoções são mapeadas, elas acontecem, elas emergem, e que tipo de crenças a que tipo de crenças elas estão associadas. E reconhecer que você é um universo completamente diferente do meu. E que, para a gente entrar em relação, quanto mais eu honrar as minhas emoções, sentimentos e crenças e modelo mental e entrar num lugar de suspensão, eu te convido para entrar num espaço de relação. E a terceira dimensão, essa é uma dimensão muito mais desafiadora de ensinar, essa dimensão moral ou ética ou do significado, e pela falta dela, porque é possível alguém ser brilhante intelectualmente e produzir desgraça, aliás, quanto mais inteligente sem capacidade moral, o tamanho do impacto, a gente tem os exemplos na história, o Hitler e todos os outros, e a gente convive agora, mesmo os terroristas, os mais sofisticados, inteligentes, não tem essa dimensão da moral. E eu gosto sempre de falar, quando eu falo dessa dimensão moral, falar da Hannah Arendt. Hannah Arendt foi uma alemã judia que nasceu no começo do século XX na Alemanha e foi expulsa da Alemanha, foi morar nos Estados Unidos, dando aula na Universidade de Nova York, e ficou muito perturbada. Ela não conseguia se identificar totalmente como judia, nem totalmente como alemã. Na realidade, ela se sentia as duas coisas, e a ideia de ser expulso e de não se sentir no seu lugar impacta toda a filosofia da Hannah Arendt. Na década de 60, Eichmann, que foi o responsável pela operação de Auschwitz, é preso na Argentina. E preso pelo Mossad, preso pela polícia israelense, pelo exército israelense, e decidem levar o Eichmann a julgamento. E a Hannah Arendt fica tão perturbada que ela pede para a New Yorker para cobrir o julgamento. Então, o que viria a ser uma cobertura de uma matéria acaba virando um livro chamado Sobre a Banalidade do Mal. E depois tem um filme que fala sobre isso, e esse é um filme espetacular, porque as imagens em preto e branco do filme são as imagens reais do Eichmann no julgamento. E é muito interessante porque o Eichmann chega gripado no julgamento, se limpando com um lenço. Então a gente imagina um psicopata nas nossas figuras projetadas e idealizadas, e o Eichmann é um homem normal. E quando perguntam por que ele fez o que ele fez, ele fala: não fiz nada, eu cumpri ordens. Porque eu só embarcava as pessoas no trem. E
O Eichmann era um homem normal, ele voltava para casa toda noite, jantava com os filhos em casa e no outro dia ele estava no trabalho. Quantas pessoas não fazem isso todos os dias, vivendo anestesiadas e para bater meta, para cumprir o market share, para resolver os seus problemas particulares e isolados, comprometem e criam impactos inimagináveis. Portanto, a dimensão da inteligência e da aprendizagem vertical na inteligência ética ou moral é criar para cada pessoa o sentido de que que ela só pensa, como dizia Hannah Arendt, quando o pensamento dela consegue alcançar o impacto e a consequência que ela causa no nível planetário, no nível global. E isso é uma dimensão importante na sustentabilidade. Eu estou perto da agenda de sustentabilidade nos últimos 15 anos e eu conheço muita gente, ativistas, que não tem essa dimensão ética, moral, com essa amplitude, com essa abrangência, com esta profundidade. Portanto, voltando, aprendizagem vertical, voltada para o indivíduo, inteligência cognitiva, emocional, moral e ética. Necessário, mas não é suficiente. Tem um ponto fundamental em toda essa história. E aqui eu trago um conceito que eu aprendi com a Vandana Shiva, que é uma ativista indiana, e ela fala: o indivíduo pode ser o mais forte, mas nenhum indivíduo é capaz de criar resistência ou de produzir soluções de transformação sozinho contra qualquer organização. A Vandana Shiva é uma ativista que luta contra a Monsanto, luta contra os transgênicos e tem uma história maravilhosa. E ela tem um conceito que eu adoro, que está no centro do que a gente faz e no centro do propósito. Eu acho que deveria estar no centro de toda a iniciativa de sustentabilidade. O que permite transformação são comunidades resilientes e saudáveis. Ou seja, o sentido de comunidade, de estar junto, a serviço de uma causa e de um propósito, e fazer essa causa e o propósito ser o elemento aglutinador que faz com que esse todo seja muito maior que a soma das partes, é uma etapa fundamental da agenda de sustentabilidade. Eu vejo isso muito pouco articulado na agenda. Da mesma forma que eu vejo muito pouco articulado a dimensão da transformação pessoal, comunidade resiliente e saudável só acontece se tiver indivíduos fortes e saudáveis. E aí, qual é o movimento que te permite construir comunidades resilientes e saudáveis? Porque eu vejo muito desenvolvimento comunitário tentando criar comunidade muito rápido. Para que você vá para o espaço da comunidade, tem algumas etapas antes. Primeiro é eu e você. Estou eu aqui, você aí. Então, o eu e você é o primeiro movimento. Precisa existir um aspecto saudável do eu e você, que é esse espaço sagrado, que quando eu e você nos conectamos, a gente cria o nós. Que não sou nem eu, nem você, nem o espaço, é algo mais. Eu e você, em relação com profundidade, podendo construir divergência e qualidade de relação, criamos o nós. Um nós de qualidade cria uma comunidade. E eu vejo pouquíssimas experiências comunitárias, eu vejo muitas experiências comunitárias que estagnam uma agenda pela incapacidade de ter conversas honestas, que vão buscar consenso e paralisam uma conversa verdadeira. Eu vejo movimentos egóicos, movimentos sombrios e gente se apoiando nas comunidades para suas agendas pessoais. Tem pouquíssimas comunidades com esse tipo de qualidade de relação que eu tô trazendo aqui para vocês. E uma vez que esse tipo de comunidade se forma a serviço de uma causa e a serviço de transformação, é que começa a existir a possibilidade da emergência de um outro tipo de organização, de um outro tipo de sociedade, que é o que eu vou chamar aqui de sociedade ou de organizações TEAL, para falar de um conceito de um livro chamado Reinventing Organizations, de um belga chamado Frédéric Laloux, que fala da emergência de um novo tipo de organização que se conecta por propósito, permite que as pessoas sejam inteiras quando elas entram nessa organização, que as relações sejam saudáveis e maduras e que essa conexão sempre esteja a serviço
da transformação. Portanto, uma organização da sociedade civil e a agenda de sustentabilidade, a gente não devia mais falar de mitigar impacto. A gente devia de falar de como as instituições produzem impacto positivo. Espelhando o que acontece na natureza, as organizações se inspiram a partir de causas que transformam e permitem a emergência desse novo processo civilizatório, criando impacto positivo. Então, finalizando e relembrando, a agenda de sustentabilidade, do jeito que ela hoje, ela é insustentável. Band-aid numa fratura exposta. O que a gente está propondo? Processo que começa com a transformação pessoal, honrando a forma como você aprende a aprender, como você desenvolve pensamento cognitivo, inteligência emocional e moral e significado na sua vida, para que você escolha se conectar com comunidades que permitam e produzam transformação de forma saudável e resiliente, para que a gente inove e crie instituições e organizações que produzam impacto positivo. Se a gente começar a fazer isso e algumas organizações começarem a florescer, efetivamente a gente tem uma chance de produzir transformação sustentável. Muito obrigado.